Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre os 7 benefícios de limitar o WIP. Então vamos lá gente, 7 benefícios de limitar o WIP. Então para começar, quem não tem ainda muita familiaridade com o WIP, é um conceito que ele vem do Kanban, tá? Não só do Kanban de software, mas até do Kanban da manufatura. E o acrônimo WIP significa Work in Progress. Tá? É a quantidade de trabalho em progresso que você tem dentro do teu sistema de trabalho. Beleza? Então, quando a gente fala sobre Kanban, né, sobre o método Kanban, a gente está falando sobre uma série de princípios que devem ser observados. E eu acho até incrível quando eu comento com algumas pessoas, pô, você usa Kanban e tal, beleza? Me explica então melhor como é que é esse Kanban, o que você faz tal. A pessoa fala, Kanban a gente utiliza o quadro ali e geralmente fica só nisso, assim. Fica só em algo raso bastante para linkar somente Kanban com o board, né, com o quadro que está sendo utilizado ali no caso só para fazer uma gestão visual das demandas. E para mim a coisa mais poderosa que existe dentro do Kanban é a limitação do WIP, tá? É a limitação desse trabalho em progresso. Sem isso, acho que a gente vai deixar de colher praticamente quase todos os benefícios que o Kanban pode proporcionar para a gente, para a melhoria do nosso sistema de trabalho. Então vamos lá, vamos falar sobre os 7 benefícios que a gente tem quando a gente limita o trabalho em progresso. Primeiro benefício, então, quando você limita o WIP, você estabelece um sistema puxado. Então, quando a gente fala também de sistema puxado, eu vejo algumas pessoas criam um romantismo, né, em volta de sistema puxado, porque sistema empurrado, sistema puxado, etc. E são rasos o bastante para nem saber o porquê do sistema puxado e qual o benefício que ele vai trazer. Tá? E o benefício de você ter um sistema puxado, né, é você ter a eliminação ou a diminuição do estoque intermediário das etapas do teu processo. É para isso que um sistema puxado, esse é o real benefício que um sistema puxado ele tem a proporcionar. Então, é a otimização do teu fluxo, né, visando ali a eliminação ou a diminuição do seu estoque intermediário dentro do teu processo. E o WIP, ele promove então um sistema puxado de trabalho. Esse é o primeiro benefício de se limitar o WIP. Segundo benefício de limitar o WIP é deixar evidente os blocos e os gargalos no teu sistema. Então eu gosto de uma metáfora que a Mary Poppendieck, um dos principais expoentes ali do Lean Software Development, ela fala que quando você limita o WIP, é como se você baixasse o nível de um rio, né? E ali quando você baixa o nível de um rio, você consegue ver todas as pedras, os galhos, os troncos que estão ali naquele leito do rio, né? Que estão ali abaixo do nível da água ali, no nível baixo de água ali, né? Esses bloqueios, esses obstáculos, quando você tem a alta do rio ali, eles ficam invisíveis. Então é interessante que quando você tem um sistema de trabalho em que ele está limitado, você consegue ver, é como se houvesse a baixa dessa água ali, né? A baixa do nível da água ali do rio, e você conseguisse ver agora, né, as pedras, os galhos. Então esses bloqueios, esses obstáculos, eles ficam visíveis e aí você consegue tanto desviar quanto eliminar agora esses obstáculos. Isso fica muito mais evidente. Então, um segundo benefício é quando você consegue evidenciar esses bloqueios, esses gargalos e assim tratá-los, né, e assim explorá-los. Terceiro benefício de se limitar o WIP, galera, é balancear a carga de trabalho. Então, eu já vi empresas, né, consultorias assim, de times que tentam estabelecer uma equipe, né, uma composição de time que seja balanceado segundo ali a expertise, ali, a função que as pessoas desempenham dentro da equipe. Vou dar o exemplo mais simples e mais corriqueiro que a gente tenha disso. Desenvolvedor para tester.
Então eu já vi empresas que tentam fazer uma matemática com relação a isso. Ah não, aqui nós temos que trabalhar com 3 desenvolvedores para cada um tester. Então se eu tenho 6 desenvolvedores na equipe, eu tenho que trabalhar com 2 testers e assim vai. Cara, eu acho que essa é uma visão muito simplista, né? E extremamente mecanizada de se pensar em composição de equipe, né? E para mim a solução mais plausível ali, a solução mais inteligente é você ter pessoas que tenham uma equipe que seja multifuncional, mas que tenha pessoas de múltiplas habilidades também, para que as pessoas elas possam balancear a carga de trabalho. Porque a gente sabe que o dia a dia ele vai ser complexo, cara. Você vai ter uma atividade que vai demorar um dia para ser feita e talvez um dia para ser testada, ou 2 dias para ser testada, e você vai ter uma atividade que vai demorar 1 hora para ser feita e demorar 3 dias para ser testado. Essa relação ela não é linear. A carga de trabalho que você vai ter no dia a dia ela vai ser totalmente irregular. E aí é interessante que você tenha o quê? O balanceamento dessa carga. Uma vez que você limita o WIP do teu sistema, essa ação ela vai ajudar o teu time a fazer o balanceamento da carga de trabalho sem sobrecarregar o sistema de trabalho que o teu time está operando. Quarto benefício de se limitar o WIP é evitar a mudança de contexto constante. Então a gente sabe que uma vez que a gente vai ter um WIP alto no seu time, a gente vai ter um WIP grande, a gente vai ter as pessoas trabalhando com múltiplas tarefas, fazendo esse multitasking, mas a gente sabe, né, que o nosso cérebro, a forma do nosso cérebro trabalhar, a forma do ser humano trabalhar é uma forma preemptiva, né? Ou seja, você vai parar uma atividade para começar uma outra atividade. E esse aumento do WIP, né? Essa falta de limite do WIP, ela vai causar justamente essas paradas, né? Essas mudanças de contexto entre a execução de tarefas, o que promove, já é cientificamente comprovado isso, né? O que promove uma perda de performance das pessoas e dos times que estão incorrendo nessa prática. Ou seja, quarto benefício, quando você limita o WIP, é você evitar o desperdício por mudança de contexto. Quinto benefício de limitar o WIP é a diminuição da variabilidade do teu sistema, o que vai promover uma maior previsibilidade. O que isso significa, né? Quando você diminui o WIP, você vai diminuir a variação, né, de tempo de espera e execução entre as suas tarefas. Tá? Então, se a gente desenhasse um histograma ali do lead time da sua execução, quando a gente limita o WIP, você vai ver que essa variação, né, ela vai diminuir. Você não vai ter um range muito grande para falar, eu posso executar uma tarefa entre 1 e 20 dias. Quando você tem essa diminuição da variabilidade, você vai ter diminuição desse range, o que promove também o aumento da previsibilidade, né, das previsões que você pode fazer, né, tendo os seus dados históricos ali. Sexto benefício de se limitar o WIP, pessoal, é a diminuição do seu tempo de entrega, que é o seu lead time. Então, uma vez que você limita o WIP, o teu sistema ele vai estar menos sobrecarregado, ele vai estar mais previsível e ele vai ter a tendência a ter um lead time, um tempo de entrega menor. A gente tem a lei de Little como uma teoria que embasa, né, essa premissa. E por último, pessoal, o sétimo benefício de se limitar o WIP, eu estou colocando aqui como um benefício que é promovido até pelos demais benefícios, mas não é um benefício direto, tá? Que é o aumento da vazão do teu sistema, né? O aumento do teu throughput. Isso não é um benefício direto, eu colocaria até que limitar o WIP, ele, como de forma colateral, ele promove o aumento do throughput, mas dada a minha experiência e dado os benefícios que você tem, né? Quando você está falando que você vai diminuir o seu lead time, que você vai eliminar desperdícios, que você vai ter mais foco na execução, que você vai evitar a mudança de contextos, que você vai evidenciar gargalos, né, para poder tratá-los. Tudo isso, né, são benefícios muito grandes que acabam promovendo o aumento do throughput. Então eu posso dizer que por tabela ali, por um efeito colateral até, a diminuição do teu WIP ele promove o aumento do teu throughput. E esse é o sétimo benefício.
Beleza, gente? Então esses foram os 7 benefícios da diminuição do teu WIP, né, da limitação do teu WIP. Essa é uma prática que qualquer time ágil deveria se preocupar, independente de trabalhar com Kanban ou não. Tá? Então, dentro do seu time Scrum ali, né, não deixe um limite de WIP tão grande quanto o Sprint Backlog, por exemplo. Né? Tem uma prática um pouco mais direcionada, né, para limitar ali o seu WIP, né? Faça experimentos para estabelecer ali um tamanho ideal de WIP que possa promover mais fluxo dentro do teu modelo de trabalho. Show? Beleza, gente? Então, essa foi a dica de hoje. Vejo vocês então na próxima e até mais.